Talvez esse vídeo aqui não seja para todo mundo, mas se você chegou agora no final do ano, estudou muito, se esforçou, aprendeu um monte de coisa, trabalhou em vários lugares, tentou várias coisas, mas mesmo assim você se sente que está perdido de alguma forma, está meio que solto, então fica aqui comigo que eu acho que eu posso te ajudar. Principalmente se você não quer começar do zero, mas também sente que não tem uma direção certa para onde ir, para qual o próximo passo que você precisa dar. Eu tenho conversado com várias pessoas e quase todas elas falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Eu quero começar com o que eu já tenho, eu não quero virar um personagem, eu quero monetizar a minha imagem, eu quero de alguma forma fazer algo acontecer na internet. E se isso que eu falei faz sentido para você, deixa eu te tranquilizar num ponto. Você não tem falta de talento ou de capacidade. Na realidade, é só falta de direção. Você não sabe para onde ir, o que fazer, qual o próximo passo dar. Isso também não é falta de capacidade, de forma alguma, até porque, na maioria das vezes, as pessoas que estão nesse momento de transição, como eu gosto de falar, elas têm muita capacidade, elas buscaram muito conhecimento e estão sempre tentando alguma coisa nova. E às vezes também isso é um problema, porque com muitas opções que você tem, acaba que você não consegue escolher a melhor, até porque não existe uma opção melhor. O que existe são opções. E o ponto principal é que a maioria das pessoas não sabe que o maior diferencial delas não é ser o cara da trend, a menina da trend, ou fazer um modelo de negócios ou de conteúdo que está viralizado. O maior diferencial da gente, das pessoas, eu vou me colocar aqui em primeiro lugar, é exatamente quem você é, a sua narrativa de vida, a sua história, aquilo que você aprendeu, a coisa que eu falo que é como o seu repertório de vida. Não existe um repertório de vida igual, exatamente igual. O repertório sempre é diferente. Pode ser parecido, você pode ter vivido até no mesmo ambiente que outra pessoa, mas o repertório é sempre diferente porque a tua visão, a forma como você entendeu as coisas é totalmente diferente. Você pode ter feito o mesmo curso da faculdade, estudado ou trabalhado no mesmo lugar, convivido na mesma casa, mas você vai ver que as perspectivas, aquilo que a outra pessoa vê sobre tudo aquilo é totalmente diferente do que você vê. Porque a nossa cognição, ela não foi feita para poder identificar exatamente um padrão exato. Senão nós seríamos robôs. Seríamos como uma inteligência artificial que segue um comando básico e processa aquilo da mesma forma para todo mundo que manda o comando. O digital fez muita gente acreditar que você precisa começar do zero, que você precisa criar uma persona, que você precisa escolher um nicho, que você precisa se encaixar num padrão, numa metodologia. E as metodologias que são ensinadas na internet de como monetizar, de como fazer dinheiro, de como alcançar mais público, elas não são 100% eficazes. Tanto que a gente que trabalha com marketing digital sabe que, em média, 3% das pessoas que vão adquirir aquele método realmente vão ter resultado. Os outros 97% não vão ter aquele resultado. Vão ter outros resultados. Resultados em questão financeiros menores, em questão de audiência e público menores. Sempre tem um resultado, mas não exatamente o resultado que é prometido. 3% normalmente tem um resultado que é prometido na promessa. E aí a grande questão é que as pessoas ficam procurando métodos, metodologias, passo a passo, e no final das contas ela para de observar que ela mesma já tem uma metodologia. Ela só nunca parou para organizar de forma estratégica a sua própria metodologia. E aí nesse momento é que a pessoa se sente cansada, né? Cansado de tentar, de fazer, de tentar isso, tentar aquilo. Já gravei vídeo, já fiz isso. É lógico que a gente sabe que nem sempre é assim. Mas tem isso também. Tem gente que posta vídeo todo dia e não viraliza. Tem gente que posta conteúdo todo dia e não gera engajamento, não gera seguidores, comunidade, até não consegue vender um produto. Há um tempo atrás eu vi o caso de uma menina que tinha milhões de seguidores na internet, fez uma marca de moletom e não fez uma venda online. Ela até pensou que seria algum problema no site, no gateway de pagamento, mas não, ela não fez nenhuma venda. A audiência dela não considerava que comprar aquele produto dela
era valioso. Era consumir o conteúdo dela, sim. Então o engajamento era muito alto, mas não a ponto da pessoa olhar e falar, quero comprar, desejo comprar algo dela. Falando de forma bem honesta, eu por vários momentos, até hoje, passo por aquele momento onde você não sabe o que fazer, não sabe o próximo passo que dá, não sabe como escalar alguma coisa, ou como alcançar um resultado. E aí na sua cabeça vem assim, eu preciso aprender uma técnica que eu não sei. Eu preciso dominar uma ferramenta que eu não domino. Eu preciso entender o mercado que eu não entendo. E, na verdade, não é isso que muda o jogo. Se você for analisar direitinho quem hoje teve algum tipo de resultado que você considera um resultado positivo, você vai analisar que não foi isso que mudou o jogo daquela pessoa. É lógico que quanto mais você tenta, quanto mais você faz, automaticamente você vai eliminando o que não funciona para você. Isso é importante pra caramba também. Afinal das contas, o que destrava a pessoa no digital é entender que não é uma técnica, uma ferramenta, nada que você aprender que vai fazer você ter resultados. É você entender que o digital é um meio e não um fim. É um lugar onde você está percorrendo e não um lugar onde você tem que ficar, não é o seu final. E que ninguém consegue atuar para sempre. Né? Você não consegue ser uma pessoa que você não é para sempre. Você, a partir do momento que compra uma técnica, um jeito de ser, um jeito de fazer, você vai ter que encenar esse papel. E funciona. Só que não funciona por muito tempo. Porque automaticamente o seu ser existencial, aquilo que é de verdade, vai começando a tomar conta. Porque você vai começando a entender que aquilo dali é só um meio e vai começando a ficar mais leve. Eu já atendi, já trabalhei nos bastidores de diversos especialistas e sempre foi do mesmo jeito. No primeiro momento existe uma grande insegurança se vai dar certo, se não vai, se realmente vai crescer ou não vai. No segundo momento que está crescendo, vem uma outra insegurança de será que a gente vai continuar crescendo? Será que a gente vai continuar monetizando? Em um terceiro momento entra a parte da organização de negócio, de empreendedorismo, fatores que não eram colocados lá atrás, até porque não se chegava nesse ponto de você olhar e falar, deu certo. Como é que a gente faz depois que dá certo? Ninguém te ensina isso, né? Você tem que aprender na marra. Então são vários pontos até isso. E sempre tem uma insegurança. E a insegurança sempre vem de uma falta de direção. Nesse momento, talvez você está aqui porque você quer começar no digital. Começar, você já começou faz tempo. O que você quer não é começar, você quer dar certo, quer funcionar, quer que alguma coisa realmente comece a progredir. Só que o ponto é que você está atrás de um método, de uma técnica, de uma dica, de um passo a passo, de uma coisinha que vai mudar o seu jogo. E nada disso vai mudar o seu jogo. Isso vai mudar em um determinado momento algum tipo de resultado. Talvez você consiga mais alcance em um vídeo, talvez você consiga mais retenção em um post, talvez você consiga fechar melhores publicidades para o seu perfil, mas isso vai passando com o tempo, porque são apenas gatilhos, não é quem você é de verdade. Não é uma construção a longo prazo que você vai conseguir levar por muito tempo. E você vai sempre se sentir frustrada, sabe? Você vai sempre se sentir que não tá no lugar certo, que não tá fazendo a coisa certa. Esse sentimento que você tá tendo agora sempre vai voltar. Tá, mas como é que eu resolvo isso? Você resolve isso tendo uma clareza e uma direção prática, mas não uma direção de um método, de uma metodologia, de um passo a passo do que fazer. É uma direção de quem você é e como organizar o teu posicionamento ou aquilo que você faz ou quer fazer de acordo com quem você é, não de acordo com o que a internet propõe. Porque você concorda comigo que a moda hoje, o que é moda hoje amanhã não é, o que era moda no passado já não é mais, daqui a pouco volta de novo a moda. Então essas tendências, isso que as pessoas colocam como tendências, na realidade só são opiniões que mudam. Hoje está todo mundo dizendo que a rede social X, Y, Z funciona. Daqui a 6 meses ela já não funciona mais, o que funciona é a outra. E aí você sempre vai seguindo as tendências. Eu ouvi hoje mais cedo que quem segue tendências é porque não está criando tendências. E quando você só segue, você já está atrasado. Porque se você viu uma trend, por exemplo, é porque você já passou, a trend já está acontecendo, você não viu ela, você não previu a tendência. Agora, quando você prevê a tendência e você age antes de todo mundo, isso você está criando, participando da criação dessa tendência, entende? As pessoas vão copiar você.
Por isso que é sempre melhor. Então, se você sente que não quer começar do zero, que você não quer se descaracterizar, vamos dizer assim, e quer fazer até dinheiro, monetizar online, vamos dizer, todo mundo tem esse objetivo, né? Talvez você precise não de um curso novo, de um treinamento novo, de uma mentoria nova. O que você precisa é de um plano prático, criar um plano, mas um plano para você, e não um plano que foi criado para outro projeto e você pegou para você como se fosse seu. É um plano personalizado para você. Tá, mas o que você está propondo? Eu estou começando a juntar uma galera para poder analisar os casos dessas pessoas, de fato quem elas são, o repertório de vida, e junto com elas montar um plano prático do que elas podem estar fazendo de acordo com o repertório de vida delas. Olha aí, você querendo me vender o curso, né, Midas? Não, não quero te vender nada. O que eu quero te propor? Aqui no link da descrição desse vídeo, eu criei um formulário. E, sinceramente, vamos dizer que você preenche esse formulário e eu nem te responda. Só de preencher o formulário, talvez você tenha clareza sobre algumas coisas que você não tem clareza hoje. Então, a parte de preencher o formulário não é uma inscrição, não é uma compra de um curso, não é nada disso. É parte do processo que você tem que chegar, que é ter clareza de quem você é, do que você precisa estar fazendo e para onde você quer ir. É difícil isso, né? Eu confesso que é bem difícil. Mas você só consegue isso participando de um processo. Sempre é assim. Então, o processo de preencher esse formulário, é um formulário que eu chamo de formulário de diagnóstico, é quase como se você estivesse preenchendo uma ficha médica. Só que você vai estar preenchendo uma ficha médica de diagnóstico para o teu posicionamento digital. Por quê? Eu vou parar para analisar você, eu vou entender se eu consigo te dar uma solução e um direcionamento, se eu tenho clareza do que aplicar para você, e aí eu vou te propor a solução para isso. Se você topar, você entra junto comigo nessa. Eu entro com você nessa, na realidade, de te ajudar a construir esse posicionamento. É um plano de posicionamento para você personalizado. Pô, isso é muito caro. Como eu te falei, se eu fosse você, não focaria nesse negócio de valor agora. Até porque, no momento que eu tô gravando esse vídeo, foi o momento que eu criei isso daqui de acordo com uma mensagem que eu recebi no meu Instagram, que a mensagem era basicamente o que eu tô falando nesse vídeo aqui, de, poxa, eu queria muito monetizar, queria me posicionar no digital, mas eu não queria deixar de ser quem eu sou. Eu queria ser quem eu sou, mas me posicionar no digital com isso. E eu não sei por onde começar, não sei o que fazer, e por isso eu não faço nada. Eu faço muito pouco. Então, assim, aí eu tive isso, eu falei, cara, o que eu poderia fazer para ela? Primeiro eu preciso entender quem ela é. Então, eu fui montar aqui algumas perguntas do que eu perguntaria na prática aqui na frente dela. Se eu estivesse conversando num café com ela, por exemplo. E aí eu fui lá e montei tudo isso. Aí eu pensei, por que eu não disponibilizo isso para mais pessoas? Porque vai acontecer, pessoal, que algumas outras pessoas vão preencher. E eu vou ler. Cara, é a história de vida de outra pessoa. São os objetivos dela, coisas que ela se enxerga. Vai ter alguma coisa que vai me chamar a atenção. E sempre eu funciono assim. Eu não funciono falando 10 maneiras de como você monetizar na internet. Eu já gravei vídeos assim, já criei roteiros para especialistas gravarem assim. Porque funciona no YouTube, por exemplo. Mas eu tô falando assim, de ler a tua história, de ler quem é você, o seu repertório de vida, e enxergar aquilo que você não tá enxergando. Eu sou bom nisso. De enxergar a solução para o problema dos outros. Eu não consigo fazer isso muito bem para mim. Mas para os outros, nossa, a pessoa chega com um problema e eu blá 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 blá, a pessoa, meu Deus, que genial. Aí eu, droga, por que eu não faço isso para mim, né? Mas talvez esse seja meu papel na Terra. Seja pegar a falta de direção e clareza que você tem e dar direção e clareza. Cada um tem seu papel. E talvez nessa direção e clareza que eu venha a te dar, você impacte outras pessoas, outras vidas, movimente a sua história. E automaticamente, se você movimentar a sua história e movimentar a história de outras pessoas, eu estou participando dessa movimentação também, tá? Não sei ainda como vai funcionar, mas eu vou começar a gravar alguns vídeos nesse formato, postar aqui no YouTube e botar o link desse formulário de diagnóstico e esperar que as pessoas preencham. E vou ir lendo, chega um, chega outro, eu vou vendo. Quando eu tiver uma solução para cada um, eu vou respondendo cada um deles e como é para cada um deles botar em prática. Então é isso.
Você não precisa dar like nesse vídeo, você não precisa comentar, você não precisa se inscrever no canal, não precisa fazer nada disso. Mas clica no link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, preenche esse formulário e envia. Você não vai gastar muitos minutos, mas talvez no preencher o formulário você já encontre a clareza que você precisa para poder começar, e não é nem começar, né? Ser mais eficaz e eficiente naquilo que você precisa fazer aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, trazido algum tipo de clareza, e eu espero as suas respostas no formulário aqui abaixo.